Em Brasília, 19 horas, começa a Voz do Brasil. Aqui, Goiânia, 7 da noite. Começa a edição única, agora diariamente, 7 da noite, do programa Voz de Goiás na Câmara. Ao vivo aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade e da Verdade. Senhoras e senhores, jovens goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, pelas 20 redes sociais do Cajuru ao vivo na internet mundial, com quase 8 milhões de acessos e seguidores, e só dependemos de vocês e de mais ninguém, portanto, pedimos por fineza para que cada um, a partir de agora, compartilhe aí em seu computador, em seu telefone móvel, esta transmissão ao vivo, este vídeo ao vivo, que vai ser todo dia agora às 7 da noite. Compartilhe o máximo que você puder e vai estar nos ajudando a chegar ao recorde de 10 milhões de pessoas alcançadas em um só programa diário. E desde já agradecidíssimo a quem puder compartilhar esta transmissão ao vivo do novo programa A Voz de Goiás na Câmara, sempre às 7 da noite, de segunda a sexta. Durante o dia, ou seja, antes das 7 da noite e depois desta transmissão ao vivo deste programa, A Voz de Goiás na Câmara, naturalmente, poderemos entrar em nossas 20 redes sociais ao vivo, porém somente em edição extraordinária, com assuntos importantíssimos, como hoje, pela manhã, no caso gravíssimo da maternidade Dona Iris, aqui em Goiânia, Goiás. E também aos domingos, como não tem sábado e domingo, a edição diária deste programa A Voz de Goiás na Câmara, no domingo, os flagrantes ao vivo durante o dia, conforme ontem aconteceram no Parque Vaca Brava e na Praça de Esportes Pedro Ludovico. De imediato, 7 horas e 3 minutos da noite, iniciamos a Voz de Goiás na Câmara com o quadro Cajuru Emergência. Não há nenhuma dúvida em Goiânia, em Goiás, sobre o reconhecimento de todos pelo padrão de atendimento em excelência e pela referência há 5 anos da maternidade Dona Iris, localizada na Vila Redenção, aqui em Goiânia. Não só referência estadual, referência até nacional. Há quartos para partos, por exemplo, com direito à banheira. E pelo 17º dia seguido, hoje, segunda-feira, 13 de março de 2017, Cajuru Flagrante, Cajuru, seu empregado público, foi até lá para conversar com os mesmos diretores, diretoras, funcionários, todos em desespero pelo amor, a causa e a casa, a maternidade Dona Iris, que viveu hoje sem nenhuma dúvida o seu pior dia. Ou seja, operou a maternidade sob aparelhos na UTI, literalmente. O risco de fechar tudo amanhã, tomara que não, e daqui a pouco tenho a resposta da própria Dona Iris, que tem o seu nome nesta maternidade. Infelizmente falta tudo, até comida. Não existe mais a alimentação adequada aos pacientes
não existe alimentação para acompanhantes, insumos, medicamentos. O quadro é gravíssimo. E como só nós vivemos esta frequência lá de 17 dias, além de nós, apenas o vereador Paulo Magalhães esteve lá por alguns minutos em um único dia, ninguém mais foi, tem vereador, aliás, vereadora, que mentiu estar lá, nunca esteve lá, falou por telefone. Estar lá, vivenciar, cobrar, flagrar, registrar as imagens, só nós, do Gabinete 44, Cajuru, seu empregado público. E hoje, desde as 6 horas da manhã, esperávamos por declarações que só vieram mais tarde, através dos diretores e funcionários. Mas foi, sem dúvida, repito, sem dúvida, mas foi uma manhã fúnebre na maternidade Dona Iris manda pro ar. Olha, todos estão extremamente preocupados, né, e com o serviço que pode realmente fechar e com seus empregos também, de suas famílias, que todos têm de prover os recursos para suas famílias, né, e eu penso o seguinte, que se realmente consolidar esse fechamento, vai ser um presente muito ruim para o mês das mulheres, né, e o Dia Internacional das Mulheres também. Mas é algo que ninguém esperava, ou vocês aqui já estavam esperando há muito tempo. Eu venho aqui há 15 dias, sempre conversando com o Dr. Maurício, sempre vendo a preocupação dele. Eu comecei a ficar preocupado depois desses 15 dias para cá, mas antes, eu juro que eu não tinha essa noção. Vocês aqui dentro imaginavam que isso ia chegar a essa situação? Sim, vereador. Desde setembro de 2015, a maternidade já vem sofrendo alguns cortes. Dr. Maurício. Desde 15, né? Dr. Maurício, como vai, senhor? Bom dia. Tudo bem? Desculpa, a gente está ao vivo aqui. A gente está ao vivo aqui porque a gente tem vindo aqui sempre, né? É a nossa obrigação. E hoje chegou o dia que ninguém esperava de acontecer, né? Isso só está funcionando a emergência. O senhor, como diretor aqui, como um guerreiro aqui, eu imagino a preocupação sua. Verdade, as coisas acabando, chegando ao fim. Está chegando ao fim mesmo. Estava mostrando agora lá para a colega sua de trabalho. Ela é impressionada, como é que uma estrutura dessa maravilhosa, referencial, melhor que qualquer hospital particular, só para SUS, deixar parar. Inacreditável. Existe uma responsabilidade, doutor Maurício? Eu não entendo de recursos. Eu estou insistindo, assim, porque eu não estou aqui apenas no papel da imprensa de querer só ver o fato dela estar funcionando ou não. Eu gostaria de apresentar soluções. Eu, como vereador, eu tenho que procurar empresários, procurar classe empresarial. Já conversei com alguns neste final de semana preocupados, como o caso do Edmo Pinheiro, do Grupo Pinheiro aqui de Goiás, que é um grupo que todo mundo conhece a força dele. Enfim, há pessoas preocupadas que têm respeito para com este local, para com esta maternidade. Então, a nossa ideia, a minha, no caso como empregado público da sociedade goianiense, não é só dizer que aqui está no caos, que aqui está na UTI. Oferecer soluções. Não é verdade? Meu papel aqui é solução. Então, eu gostaria de saber que verba que é, de onde vem a verba, qual é a situação financeira, qual é o custo da maternidade, de que forma que a gente pode reunir a sociedade, reunir de forma coletiva, de forma plural, para que todos possam ajudar. O senhor concorda, doutor Maurício? Claro. E a gente vai ter condição de saber disso? Vai ter. Vai ter. É a primeira vez que essa situação acontece, doutor Maurício? Ela veio com crescente, desde o ano passado. E culminou com agora, recebemos sexta-feira passada um ofício da Fundac, que é que administra a maternidade, que recebe os recursos da prefeitura, dizendo que a diretora administrativa não podia comprar uma agulha, porque ele não tinha recursos para pagar essa agulha. Então a situação agora é UTI, ela está operando sob aparelho da maternidade Dona Iris. Pode ser isso. Nós estamos com as coisas todas acabando. Insumos, alimentos, medicamentos. Na verdade, o diretor da FUNAC é o José Antônio, desculpa, falei errado. E eu acredito que ele está em Goiânia, mas ele não está aqui no momento. Mas há essa reunião marcada para A quarta-feira. reunião sim está marcada para quarta-feira. Obrigado. Essa é a reunião que eu me referi agora mesmo, que eu não entendo por que ela vai ser só quarta-feira,
sendo que ela poderia ser hoje mesmo entre o prefeito Iris Rezende e o senhor José Antônio da Fundac, para que tudo se esclareça. Há uma informação exclusiva que gostaríamos de apresentar à sociedade goianiense, que é o que toda a imprensa aqui quer saber e ainda não conseguiu saber. Que é exatamente, vamos aqui fora para dar essa informação, até porque ela é absolutamente exclusiva do Oritano, para a gente concluir essa reportagem com uma informação que ninguém da imprensa conseguiu obter. Eu até, como sou amigo do Saulo, eu vou repassar para ele, porque é importante que todos saibam, e não só quem está assistindo às 20 redes sociais do Cajuru. Faço questão de passar. Os outros repórteres que estão aqui, lamento informar, eles estão perdidos, como os funcionários da maternidade Dona Iris. Porque, na verdade, só falta uma informação. Qual? O que é preciso para se manter a maternidade Dona Iris? É isso que todos nós queremos saber. O diretor da Fundac, o senhor José Antônio, que é o homem financeiro dessa maternidade, não está aqui, não fala. O doutor Maurício, que é o diretor que dá entrevista todo dia com a maior educação, ele não fala de assunto financeiro. A dona Cleusa também não fala. O senhor Denis também não fala. Portanto, a informação que tinha que ser apurada oficialmente é essa, e em primeira mão vocês vão saber aqui nas 20 redes sociais do Cajuru. São 9 horas e 15 minutos da manhã, neste momento, 3 horas e 15 minutos, estamos aqui de plantão. 4 milhões, o custo da maternidade Dona Iris, em todos os sentidos, para que não falte nada e ela volte a ser a referência estadual e até nacional como maternidade aqui em Goiânia. Ela necessita de uma verba de 4 milhões. Verba esta que era repassada normalmente pelo Ministério da Saúde, a parte menor, e pela Prefeitura de Goiânia, a parte maior. Essa é a realidade nua e crua da maternidade Dona Iris. Eu vou agora à noite ainda passar por lá e também amanhã cedo, antes de chegar aqui na Câmara, embora tenha sessão amanhã às 9 e às 6 da manhã, eu preciso fazer a minha assinatura na lista de chegada dos 35 vereadores às 6 horas da manhã. Ainda dará tempo de passar. Estou muito preocupado com o dia de amanhã e com o que aconteceu hoje e com a certeza daqui para frente como será, em função do que eu informei com absoluta exclusividade, este valor que ninguém na maternidade de Dona Iris queria passar. Eu me informei com números. A despesa da maternidade Dona Iris é de 4 milhões por mês. Uma despesa alta, talvez, não sei, a sua opinião aí do outro lado. Mas é o que ela gasta para ser uma referência estadual e respeitada nacionalmente. Para proporcionar 600 partos, com todos os funcionários, com toda a alimentação digna e com todo o atendimento padrão excelência. Daí o custo mensal ser de 4 milhões e desde outubro não estar havendo o repasse do Ministério da Saúde, que corresponde à menor parte, e nem da Prefeitura de Goiânia, da Fundac, que corresponde à maior parte desta verba mensal na maternidade Dona Iris, que funciona há 5 anos. Logo depois destas minhas reportagens ao vivo, hoje pela manhã, entre 6 da manhã e 9h15 da manhã, o período que fiquei o tempo todo lá na maternidade Dona Iris, eu recebi pelo Twitter, @realcajuru, ela me segue naturalmente, não naturalmente, em função de querer saber as notícias, as minhas opiniões, tudo. A própria Dona Iris enviou, manda para o ar aí, me garantindo que a maternidade não será fechada. Tomara. Só que logo depois deste post da Dona Iris Rezende Araújo, veio um senhor, pode mostrar por favor, Laerte Vasques, no meu mesmo Twitter, aí está, Eduardo Braga 3, o nome dele, dizendo: já foi fechada,
minha esposa estava fazendo o pré-natal lá e a consulta de amanhã foi cancelada. Porque, na verdade, hoje fechou tudo na maternidade, exceto a emergência, que só pôde atender a 8 pessoas ontem, em parto, e a hoje, não mais do que 4 pessoas. Em função do quadro, da situação que vive a maternidade. Ela não tem condições mais de receber 10 pessoas. Recebia 600. 600 partos eram feitos nesta maternidade Dona Iris. Vamos aguardar e confiar na palavra da própria Dona Iris. Ela não vai querer para a sua história uma mancha como essa, o fechamento da maternidade Dona Iris. Ela tem relacionamento com o PMDB nacional, o seu marido prefeito também tem. Portanto, é de cobrar de Michel Temer e toda a bancada do PMDB nacional, primeiro, um posicionamento do Ministério da Saúde. Por que que este ministério parou de repassar a sua parte à maternidade? E ao seu próprio marido, o prefeito, por que que ele parou de repassar? De Paulo Garcia não adianta falar mais, é passado. Este Paulo Garcia, a gente já sabe o que ele fez. A gente já sabe a herança maldita e corrupta que ele deixou. A questão é agora. Estamos em fevereiro, hoje é 13, estamos em março. Passamos fevereiro, hoje é 13 de março de 2017. São 7 horas e 16 minutos da noite, este é um novo programa, em novo horário, única edição diária a partir de agora, atendendo aos pedidos de quase 8 milhões de seguidores e acessos, somente às 7 horas da noite, todo dia, no horário da Voz do Brasil, exatamente o programa com este nome, A Voz de Goiás, na Câmara, aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Cidade, da Verdade, onde sempre estamos das 7 da manhã às 7 da noite, e agora vamos passar um pouco das 7 da noite, porque aqui ficamos ao vivo com nossa equipe, com os nossos assessores, atendendo a cidade de Goiânia através de seus representantes, cidadãos e cidadãs, trabalhando em projetos, em propostas, em posições, em posturas e, naturalmente, saindo daqui para visitas pontuais em secretarias, em empresas municipais e, às vezes, na própria prefeitura ou no Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Procuradoria-Geral do município, são os locais para onde vamos durante cada dia, de vez em quando, não todo dia. Ainda na emergência Cajuru, enquanto eu estava na maternidade Dona Iris, o movimento Sem Teto aqui em Goiânia invadia literalmente a Secretaria de Planejamento lá no Paço Municipal do senhor Agenor Mariano, no primeiro andar, ali no mezanino. E por quê? O motivo dessa invasão do movimento Sem Teto? Lá conferiu a Voz dos Bairros, Dudu Aritana. Segunda-feira quentíssima na Prefeitura de Goiânia. 800 pessoas do movimento Sem Teto entraram na Prefeitura de Goiânia e foram cobrar do secretário de Planejamento, Agenor Mariano, uma portaria cancelada sobre uma área no setor Vera Cruz. Bom, companheiro, bom dia primeiro a todos, né? Nós somos um movimento de trabalhadores sem teto que luta por moradia, né? E já vemos acumulando há alguns anos a luta aqui no estado por moradia. Como vocês podem ver, essas famílias aí atrás já nos acompanham. E na gestão passada a gente conseguiu um título de doação da área lá do Vera Cruz 2 e um termo de cooperação técnica para a construção de 166 unidades habitacionais. Agora, na gestão desse novo prefeito, né, que nomeou o Agenor Mariano como secretário de Habitação, ele lança uma portaria no dia 8, né, cancelando, anulando todos os termos de cooperação técnica, sem antes fazer uma conversa e ver qual é a demanda real dessas famílias, né? Aqui são trabalhadores, pai e mãe de famílias, como a gente abre as portas da nossa ocupação Fidel Castro presente, para que de fato todos possam ir lá, ver que existe uma ocupação sólida, uma ocupação já instalada
né, e o movimento existente ali, que tem trabalhadores, mãe de família, crianças. Nós temos uma creche lá dentro, temos uma biblioteca comunitária, temos banheiros coletivos, temos cisterna para a gente poder se alimentar. Então, são tudo, ali a ocupação está consolidada há mais de 2 meses. E antes mesmo de qualquer diálogo, ele toma essa posição de ir lá e cancelar o termo, né? Esse termo, cancelar o sonho dessas pessoas. E aqui a gente vem só declarar para ele que o povo não vai sair assim, né? E se sair, vai ter resistência. E a resistência vai ser nas ruas, vamos dar nossa resposta diretamente nas ruas e vamos buscar os nossos pares para denunciar essa ação desse secretário. MTST! O movimento Sem Teto disse que não vai recuar sobre essa questão e cobra do secretário Agenor Mariano. Foi invasão mesmo, hein? 7h20 da noite, agora aqui em Goiânia, novo horário do programa A Voz de Goiás, na Câmara, todo dia, de segunda a sexta, às 7 da noite, edição única diária, e durante o dia, entradas ao vivo somente em edição extraordinária, com assuntos devidamente factuais e importantes. Agradecemos a você aí do outro lado, que está compartilhando com o máximo de pessoas que você pode esta transmissão ao vivo, este vídeo ao vivo. Quanto mais você compartilhar, você nos ajuda a chegar a um alcance recorde de 10 milhões de pessoas na internet mundial, pelas 20 redes sociais do Cajuru na internet. E recebo aqui agora pelo Twitter, @RealCajuru, com mais de 216 mil seguidores, a mensagem de que está curtindo o programa o promotor estadual Fernando Krebs, reconhecido em Goiás, implacável como Sérgio Moro. Aliás, lhe agradeço muito pelo reconhecimento em seu zap para todos os seus amigos e amigas e admiradores das minhas economias que estão sendo feitas aqui na Câmara e que nunca foram feitas na história da política do Brasil e não na história da política de Goiás. Basta você comparar os números, as economias e a proporção, por eu ser vereador, em comparação, no caso, com outros políticos que são ou foram deputados federais, governadores ou senadores. Agora chegou o momento do fiscal goiano, manda pro ar. Há mais de 3 semanas, venho conversando com muitos moradores do importante setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia, onde morei há algum tempo. Donos de restaurantes, moradores de flats, de residências e amigos que eu tenho no Pedro Ludovico. Uma só reclamação: o descaso, o desrespeito e o abandono por uma praça de esportes que é, na verdade, um centro esportivo, com direito a tudo, de piscina, a campo de futebol, a quadra. E foi triste ontem, domingo, no flagrante Cajuru aos domingos, chegar na praça de esportes Pedro Ludovico e não ver absolutamente ninguém fazendo caminhada, sentado, conversando, praticando esportes. Ninguém, nenhuma viva alma na praça de esportes, uma obra inacabada. E eu repito, por muito pouco mesmo, se houver sensibilidade do prefeito Íris, ele pode revitalizar e ressuscitar para toda a população do setor Pedro Ludovico essa importantíssima praça de esportes. Manda pro ar. 4h25 da tarde, aqui em Goiânia, neste domingo de sol e de flagrante Cajuru, hoje excepcionalmente com mais ideias e soluções. Estão vendo aqui? Pedro Ludovico,
um dos mais importantes bairros de nossa Goiânia. Este setor, com a reforma e modernização da Praça de Esportes do setor Pedro Ludovico. Valor total da obra, R$ 2.039.372,71. Não se admite, e com muito pouco, a Prefeitura Municipal e o prefeito Íris certamente está sensível ao que acontece aqui, ao abandono. Eu vou andando e o Dudu vai mostrando o estado lamentável, aqui o portão que dá acesso a esta praça de esportes do Pedro Ludovico. Repito, na verdade, um centro esportivo com piscina em situação deplorável, com campos de futebol. Até a placa está praticamente no chão, né? Completamente, um pouquinho mais de chuva, ela vai para o chão. As quadras ainda acabaram. Vejam as quadras também em situação deprimente. O triste retrato, obra inacabada, com esse verdadeiro centro esportivo completamente abandonado, conforme você observa nas imagens do Dudu. Vou continuar cobrando e espero o apoio do setor Pedro Ludovico e também da classe empresarial do bem em Goiânia, pois conversei com alguns empresários do setor e até que não pertencem ao setor, moradores do setor Bueno, por exemplo, que gostariam de fazer alguma contribuição. Há um projeto de lei meu apresentado aqui na Câmara no mês de fevereiro, que se chama Dote uma Praça, uma parceria público-privada, algo que já acontece em Belo Horizonte, com um sucesso indiscutível, insofismável. Se acontece em Belo Horizonte, não tem por que não acontecer aqui em Goiânia. Seguindo a nossa edição única agora, todo dia às 7 da noite, do programa A Voz de Goiás, na Câmara. São 7 horas e 27 minutos, 7h27 da noite em Goiânia. No Gabinete 44, o fiscal goiano, na sexta-feira, antecipou, e eu lá transmiti ao vivo, na Agência Municipal de Meio Ambiente, aquilo que hoje se transformou no que avisei. Uma rebelião de mais de 200 funcionários contrários à nomeação de um diretor, o Vilmar Pires, por 2 motivos. Por desrespeito aos funcionários, quando lá já ocupou esse cargo, e por um mais grave, uma denúncia e processo da delegada Lara, da DEMA, dando conta de que ele vendia lenha após o corte das árvores. E eu tentei falar com ele para ouvir a sua versão, na própria sexta-feira ao vivo, estava junto com o Gabriel Cruvinel, e ele não quis falar, pelo contrário, entrou no seu carro e saiu correndo. Vamos ao que aconteceu hoje cedo também, além do movimento Sem Teto invadir a Secretaria de Planejamento, lá também no Paço Municipal, onde fica o prefeito Íris Rezende. Todos os funcionários se reuniram, prometeram e cumpriram e levaram abaixo assinado com mais de 200 funcionários da AMA, da Agência Municipal de Meio Ambiente, presidida por Gilberto Marques Neto, querendo do prefeito, neste abaixo assinado, uma posição em que não se nomeie este senhor, o Vilmar Pires, porque isto acontecendo, eles não vão trabalhar, vão entrar em greve e vão para a rebelião, vão para a crise. Não sei o que o prefeito vai fazer, fato é que o prefeito não os recebeu e pediu ao secretário de governo, Samuel Almeida, que atendesse. O presidente da Associação dos Funcionários da AMA, esqueci o nome dele, desculpe. É o Valdete, não é? Aquele senhor meio calvo, não é isso? Foi com ele que eu conversei na sexta-feira. O Valdete está conosco e foi ouvido pela nossa equipe do Gabinete 44. Vamos saber o que aconteceu e que satisfação ele teve da prefeitura. Nos atendeu muito bem e nos deu esperança sobre a nossa reivindicação, que vai dar tudo certo.
A questão é o seguinte, a questão dos meninos, das garagens, todos, dos parques também, se a pessoa que nós citou permanecer, ninguém vai trabalhar, vai paralisar. E quem é a pessoa? Vilmar Pires. Vilmar Pires. Então, isso aí já é decretado. Vocês não trabalham com Vilmar Pires? Com Vilmar Pires. Se ele chegar a vir, nós vamos paralisar. A garagem nem os parques também aí não vai ficar inviável com essa paralisação. De imediato, Telecajuru Soluções. Segundo palavras de um compositor reconhecido em todo o mundo pelo jornal New York Times, considerado o brasileiro vivo melhor músico do planeta, Ivan Lins, comparado a Gershwin, a Lennon, o compositor brasileiro Ivan Lins é o inspirador desta ideia. E como inspirador, ele mesmo disse ontem ao vivo no flagrante feito no Parque Vaca Brava, uma referência também aqui da nossa cidade de Goiânia. Ele, Ivan Lins, autor com Tavinho Dyer da música Minha Goiânia Querida, a pedido da Rádio K do Brasil na época, em 1999, que esta ideia minha de campanha é uma ideia para o mundo musical. Tomara que isto aconteça e que todos, a partir de agora, passem a entender essa ideia, que é grandiosa, porém não é milionária de forma alguma. Basta haver vontade pública, entendimento da sociedade, do que pode, aos domingos, virar o Parque Vaca Brava. Vamos à reportagem com imagens aéreas do parque, feitas ontem à tarde, e com as declarações de Ivan Lins por telefone e também do representante da cultura de Goiás, da música goiana, o arranjador musical, produtor musical, considerado um dos maiores, como fera do violão, o violinista, o Chafim, representando a Maria Eugênia, o Marcelo Barra, Pádua e tantos outros talentos goianos, além da própria Orquestra Filarmônica, que poderia abrir o domingo do Parque Vaca Brava, depois se estendendo aos talentos goianos e fechando o domingo em um horário legal para todos, respeitoso naturalmente, ali um cantor nacional, uma voz nacional. Seria o domingo proporcionalmente como um Central Park de Nova York, um Ibirapuera de São Paulo. A reportagem manda para o ar, começando com o próprio Ivan Lins entusiasmado com a ideia, só depende da prefeitura. Então vocês vão crescendo e aí pode ir muito longe, pode se tornar um foco, inclusive até com mais dias, e pode se tornar internacional, dependendo das ideias que se coloquem dentro dele. Porque na verdade é o seguinte, a musicalidade, hoje existe um público imenso, viúvo da música de qualidade, né? E procuram espaços e lugares para poderem assistir isso. Então essa é a minha opinião. Eu fico muito feliz de vocês estarem, de repente, se juntando o pessoal para tentar fazer um projeto como esse. Eu fico muito agradecido em nome da classe artística, dos produtores, dos artistas, todos os músicos que produzem música boa no Brasil. E a gente fica no aguardo. E qualquer coisa eu estou à disposição para colaborar, para dar ideias, né? Contem comigo do que precisarem. Neste momento aqui no Parque Vaca Brava, mais de 4 horas da tarde, ao vivo pelas 20 redes sociais do Cajuru, as imagens aéreas deste local lindo, privilegiado. Não tem local como este para este projeto Goiânia Cidade da Música. O Tavinho Dyer ouviu, o produtor musical, o arranjador, o nosso querido Chafim ouviu. Chafim, você representando Maria Eugênia, Marcelo Barra, tantos outros valores goianos. Primeiro a sua opinião e também eu gostaria que você falasse sobre todos os pontos que o Ivan Lins levantou, não só a questão logística, como principalmente a questão financeira e a questão política de estar junto com a gente, envolvida
dos pés à cabeça nesse projeto que pode oferecer a todas as regiões de Goiânia não só uma opção no domingo, os vizinhos aqui do local terem a noção do que poderá representar aqui o dia todo a partir de 9 horas da manhã, respeitando evidentemente a individualidade, os direitos de cada cidadão, mas que toda a cidade possa entender a importância deste projeto aqui em Goiânia. Prazerão, Chafim, uma boa tarde. Aqui mais perto, por favor. O prazer é todo meu. O Valins, como sempre, falou muito bem, o Tavinho também. Acho que todo músico sonha um dia viver na cidade da música, né? Então, assim, como músico eu só posso parabenizar a ideia e sonhar junto que ela aconteça, que a gente tenha a cidade da música. Os entraves para um projeto tão grande não são poucos, mas também se não começar, não começa nunca, né? Não vai fazer nunca. Eu acredito assim que tem que muita gente sonhar junto, tem que ter apoio de muita gente. Acredito que essa prefeitura que está aí agora vai poder nos apoiar de fato. A Secretaria de Cultura é fundamental, está perto de nós, como sempre esteve. Agradeço a esta referência da cultura goiana, ao Luiz Chafim, e em especial ao meu amigo pessoal, pioneiro comigo desta ideia, que pode ser revolucionária, e como disse o Ivan Lins, que agradeço também muito, meu padrinho, pode ser eterno, pode se eternizar esta ideia em Goiânia. O Tavinho Dyer, compositor Otávio Monteiro Dyer, filho de poetisa, de Dona Nice Dyer, de Goiás Velho, de Saíde Dyer, de uma família que eu tanto quero bem. Portanto, eu agradeço a todos e também aos goianienses. Juntem-se a nós nesta ideia, não custa nada. Ao empresário Edminho Pinheiro, a sua esposa Sônia Pinheiro, aos seus filhos Breno e Edmo Neto, encantados com esta possibilidade de Goiânia virar a cidade da música todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, até um horário legal, tipo 6 horas da tarde, de repente. Toda a cidade, todos os bairros, todos tendo o mesmo direito, o mesmo espaço ali em volta de todo o Parque Vaca Brava, com proteção, com policiamento, sem prejudicar ninguém, principalmente o comércio. Vamos ter ideias, buscar ideias, conversar, discutir para apresentarmos à Secretaria de Cultura e ao prefeito Íris Rezende e esperar deles sensibilidade para algo que mexeu com um compositor de um renome internacional como o Ivan Lins. De imediato agora, Cajuru responde... 7h38 da noite, segue nos momentos finais a edição diária a partir de agora, sempre começando às 7 da noite em ponto. A Voz de Goiás na Câmara, aqui direto do Gabinete 44, comigo, Cajuru, o seu empregado público, e com os nossos editores Victor Campos de Oliveira e Laerte Vasques, e também o Gabriel Cruvinel, que no começo do programa estava assistindo a outro programa, eu não sei qual. Por falar em programa, eu vejo tanto programa na televisão goiana, que eu não sabia hoje lá na maternidade Dona Íris, que aquele bom repórter, o Saulo de Bairros, que era da TV Anhanguera, não era? E agora ele está na TV Record. E eu, conversando com ele, eu gosto muito dele, e eu achando que ele era da televisão Anhanguera. Até passei uma informação em primeira mão para ele do custo mensal da maternidade de 4 milhões. Passei pensando que ele era da Anhanguera. Se eu soubesse que ele estava na Record, não, eu quero que a Record se exploda. Por falar em TV, gente, estão querendo o Cajuru de novo na TV, hein? Na TV com um programa ao vivo diário, do jeito que eu quiser. Será que eu volto? Volto, Victor? O que ele falou? Se levar... Ó, primeiro eu vou dizer como ele falou, né? Se levar nós junto. Primeiro que você não vai falar assim lá, né? Você vai dizer assim, nos levar, né? Não é isso? Hã? 150. Nos levar, não é isso? Eu tenho que ouvir. Esse é o Victor Campos, é uma figura.
Hoje houve um almoço a convite do Secov, que é o Sindicato de Empresas que comercializam, no caso, compra e venda de imóveis. Secov é também um braço forte do cartel imobiliário, indiscutivelmente. Tem interesses absolutamente diferentes da sociedade goianiense, no plano diretor, na expansão urbana da cidade, no uso do solo. Todo mundo sabe, não é o Cajuru que precisa dizer isto. Dos 35 vereadores convidados, apenas 9 foram neste almoço. Sabrina Garcês, Anselmo Pereira, aliás, o único da Frente Independente da qual eu faço parte. O único. Foi porque ele quis, contrariou a nossa vontade. Depois fica chateado. Todo mundo na cidade fala que você é homem do cartel imobiliário, Anselmo. Quero crer que você não seja. Então, Sabrina Garcês, Anselmo Pereira, foram no almoço 9 vereadores. Carlinhos Café, Oséias Varão, Vinícius Cirqueira, Cleibe Moraes, Rogério Cruz, o pastor da Record, Tiãozinho do Porto e Gustavo Cruvinel. Só 9 dos 35. 26 vereadores não foram neste almoço. Eu não vou, em hipótese alguma, porque para mim, esse tipo de setor, como o Secov, como o Codese, de segmento, para mim, é ele que tem que vir aqui na Câmara, na minha opinião. Ele que tem que vir aqui na Câmara e conversar ao vivo com a gente, frente a frente, e dizer o que ele pensa sobre este ano em que se decide o tripé, plano diretor, expansão urbana, uso do solo em Goiânia, fundamentalmente. Não vejo por que eu sair aqui do gabinete onde converso com cidadãos, cidadãs, atendo, resolvo problemas, como seu empregado público, eu sair daqui para almoçar com qualquer segmento. Para quê? Eu não vou nem em jantar de Rotary, que eu não tenho nada contra. Eu não vou mesmo, não gosto. Eu tenho o meu trabalho e à noite eu tenho a minha família, tenho a minha vida e tenho o meu descanso. Portanto, é uma opinião minha, senhores e senhoras vereadores. Eu não tenho nada contra quem foi hoje no almoço, não. Eu fui contra o encontro da semana passada com o Codese, lá na sede da FIEG. Tanto eu fui contra que vocês concordaram comigo, com o meu boicote. Dos 9 que foram hoje almoçar com o Secov, com esse segmento imobiliário, apenas o Oséias Varão que foi lá no encontro da Codese, ou do Codese, o Conselho de Desenvolvimento, na sede da FIEG, na sexta-feira passada. Só ele. Os outros 8 que foram hoje, a Sabrina, o Anselmo, o Carlinho, o Vinícius, o Cleibe, o Rogério, o Tiãozinho, o Gustavo, esses aqui não foram na semana passada. Foram hoje no almoço do Secov. Então, para mim, não há nenhum problema. Vai quem quiser. Eu não estou patrulhando e discutindo, não. Para mim, na semana passada, pegava mal ir. Tanto que só 31. Só 4 foram e 31 não foram. Só 4 foram. Nem o presidente da Câmara foi na semana passada nesse encontro com o Codese para mostrar a assinatura de convênio com a Prefeitura. Porque não há dúvida que o Codese é um braço forte do cartel imobiliário. Já o almoço de hoje, eu não tenho nada a criticar. Vai quem quiser. Eu não vou, não acho certo ir. Agora, o que vai valer é a votação de cada um dos senhores e senhoras vereadores aqui na Câmara. A sociedade goianiense vai saber. Foi muito feliz o delegado Eduardo Prado, que eu tanto respeito, na reunião da semana passada da Comissão de Constituição e Justiça, da qual nós dois somos membros. Ele disse e avisou, atenção setor imobiliário, eu vou investigar tudo, vou vigiar tudo e vereador que participar e que votar contrariamente ao que pensa a sociedade goianiense, eu vou ficar no pé 24 horas, vou denunciar, disse ele, não foi o Cajuru que disse não, foi o delegado Eduardo Prado. Então não entendo o porquê dessa revolta comigo. O Anselmo Pereira fez até discurso hoje lá, dizendo que a eleição aqui foi correta, foi lícita. Ele foi o único da nossa frente independente. Cristina não foi, Priscila não foi, Elias Vaz não foi, evidente que não, Paulo Magalhães não foi, só foi o Anselmo. E o Anselmo fica com essa mania de querer responder para mim,
É por isso que eu tenho 9 mandatos, Cajuru. Me desculpe, Anselmo, com todo o respeito ao senhor, eu não queria ter 9 mandatos da forma como o senhor conquistou cada um deles. Tanto que eu não quero nem terminar um mandato aqui. Eu só quero ficar aqui 2 anos. E o meu sonho é Brasília. Diferente do senhor que sonha morrer aqui. Já vai para o 10º mandato. Então dane-se o fato do senhor ter 9 mandatos. Senhor Anselmo Pereira. E vereador Carlinho Café. Definitivamente, eu tenho o maior respeito por ti. Inclusive conheci neste final de semana um coronel, o coronel Amarildo, que tanto gosta da sua pessoa. Falamos de você. E por favor, não interprete mal. Você está sendo infeliz quando diz que eu julgo quem vai nesses encontros do setor imobiliário. Eu não julgo, não. Eu dou a minha opinião e você tem a sua, Carlinho Café. Perfeito? E não venha dizer que eu tenho essa opinião porque eu sou candidato a deputado federal, não. Meu querido, eu fui o 4º candidato mais votado a deputado federal em 2014 com 107 mil votos. Algo que você não vai ter nunca na sua vida política. Nunca, nem se você nascer de novo. Você vai chegar a 107 mil votos. Com todo respeito a você. Então pare desse tipo de provocação. Faça a sua e eu faço o meu. Eu não lhe julgo, não. Eu vou ver o seu voto aqui. Para mim você pode almoçar com quem você quiser. Quero ver na hora da votação aqui de plano diretor, de expansão urbana, de uso de solo. Ok? Respondido de imediato para fechar este programa, que é a primeira edição desta semana e que agora é todo dia uma edição diária única. Às 7 da noite começa este programa A Voz de Goiás na Câmara, ao vivo aqui do Gabinete 44, que se encerra com Cajuru Documenta. São 7 horas e 46 minutos. 7h46 minutos da noite é como mesmo um programa A Voz do Brasil. A Voz do Brasil não é das 7 às 8 da noite? E depois a gente coloca ao seu dispor este programa em quadros separados. Pode ser? A gente coloca ao seu dispor quadros separados com tempo menor para você assistir durante o dia, a hora que você quiser, porque todos os vídeos ficam disponíveis eternamente nas 20 redes sociais do Cajuru. Os vídeos ficam disponíveis. A gente nunca os tira do ar. Quando tirou do ar foi o governador Marconi Perillo. Aliás, fiquei até feliz hoje com o governador. Vocês não sabiam dessa. Sabe qual? O governador mandou dizer ao Cajuru que não vai mais perseguir o Cajuru, que não tem nada contra o Cajuru, que o Cajuru siga a vida dele. Se for verdade, governador, siga a sua também. Eu só não vou deixar de ser o jornalista de lhe criticar e lhe denunciar quando houver motivo. Mas se acabar a perseguição implacável que começou em 1999 e que chegou a todas as vias imagináveis, eu fico feliz. Ser perseguido não é bom, nem para mim, nem pelo senhor. Que cada um faça o seu papel e cumpra com dignidade. Eu enviei aqui no Cajuru Documenta a diretoria da comunicação desta Câmara Municipal de Goiânia. Está assinado. Você tem aí o documento ou não? Laerte Vasques. E foi recebido hoje às 16 horas e 43 minutos pela Lídia Pires, lá na diretoria de comunicação. Eu escrevi que, segundo minhas convicções particulares e políticas, eu informo que não haja informação mais sobre o meu trabalho político sendo veiculado aqui na Câmara Municipal, nos visores, nas telas, nos televisores, nos plasmas dos corredores desta Câmara Municipal, onde quer que tenha esse tipo de aparelho de televisor. Dos 35 vereadores, eu quero pedir que não divulgue o meu trabalho aqui na Câmara. Eu não preciso. Eu tenho minhas 20 redes sociais e não quero que a Câmara gaste um centavo para divulgar o meu trabalho aqui na Câmara. Gaste com os outros vereadores, comigo não. Por quê? Porque está sendo gasto um dinheiro bom, porque foi renovado o contrato
para esta publicidade que para mim é confidencial, não tem valor nenhum. Se a Câmara entende que sim, respeito, sigam, pronto, acabou. Agora, eu investiria esse dinheiro em câmeras de segurança aqui na Câmara, até para evitar lamentável ocorrido como a tentativa de estupro na semana passada com a assessora da vereadora, a doutora Cristina. E isso é de domínio público. Eu não gastaria dinheiro com televisão aqui dentro fazendo propaganda do trabalho do vereador, que cada vereador tem a sua rede social e pronto, acabou. Ou que a Câmara, através da TV Câmara, seja uma emissora de verdade e não transmitir para o YouTube. TV Câmara, como em qualquer lugar do Brasil, transmite tudo ao vivo. E muitas delas são viáveis e dão lucro, como a TV Câmara de São Paulo, porque locam horários, alugam horários para programas independentes. E não esta TV Câmara que funciona através de YouTube, né? Ela não tem programação ao vivo, isso é ridículo. A transmissão da Comissão de Constituição e Justiça tem que parar 10 minutos antes do encerramento de cada sessão na quarta-feira, não é isso? Porque ela tem que sair correndo para o plenário. Coitados dos funcionários. Então, por favor, não gaste nenhum centavo público comigo fazendo propaganda aqui de meu trabalho, de meus atos como vereador. Me inclua fora dessa, tire o meu nome. Tive uma excelente, proveitosa e definitiva conversa com o presidente Andrei Azeredo hoje aqui na Câmara e creio que não há mais dúvida. Essa conversa foi mantida com o prefeito Iris Rezende em janeiro e agora cruzam as mesmas palavras. E eu só espero o cumprimento das duas palavras, do prefeito Iris Rezende e do presidente dessa casa, a Câmara, Andrei Azeredo. Dele hoje não discuto mais, fim de papo. Não temos mais briga, Andrei. A briga era essa. Ele disse que vai respeitar o meu direito de fazer economias aqui na Câmara Municipal e que todas as minhas economias, no final do ano, serão devolvidas ao erário, aos cofres públicos, com um valor exato, mês a mês, e a soma dos 12 meses, informando tudo o que eu abri mão, tudo o que eu devolvi, e que este dinheiro seja destinado ao Instituto Diabético, que vai ser lançado, espero o mais rápido possível, ou para outro segmento da saúde, como é o meu desejo, e o prefeito Iris Rezende concordou. E deu a palavra à sociedade goianiense, não a mim, aqui ao vivo na Câmara Municipal, na única vez que veio, inclusive declarando que foi o seu primeiro compromisso de campanha. Foi qual? Criar e fundar o Instituto Diabético, que será o primeiro Instituto Diabético do Brasil. E para fechar, eu apresentei uma carta aberta ao Brasil inteiro, ao Procurador Federal Mário Lúcio de Avelar, ao Promotor Estadual Fernando Krebs, aos repórteres da revista Isto É, que fizeram uma matéria com um político quando ele foi deputado federal, e, de um modo geral, esta carta aberta ao Brasil inteiro é, em especial, à sociedade goiana. Diz o seguinte: venho respeitosamente registrar minha admiração pelo político do PDT do Distrito Federal, José Antônio Regufe, antes deputado federal e hoje senador da República. Todavia, venho pedir que haja justiça e o mesmo reconhecimento às decisões tomadas por mim, Jorge Cajuru, na Câmara Municipal de Goiânia, desde o primeiro dia de meu primeiro mandato na vida pública. Da mesma forma do mandato de deputado federal até 2015 de Regufe, também registrei em cartório e em caráter irrevogável. Se enquanto deputado federal, Regufe abriu mão do 14º e 15º salários absurdos, devo informar que aqui na Câmara Municipal não existem esses direitos. E se tivessem, evidente que eu não aceitaria, pois eu fui o único a abrir mão de receber o 13º salário.
Eu não aceitarei receber aqui na Câmara. Quanto à verba de gabinete, minha decisão é 100% igual à do Regufe quando foi deputado federal. Nunca aceitarei um centavo sequer se existir qualquer verba. Tanto que devolvi os benefícios como carro, gasolina, celular, telefone fixo aqui no gabinete. Eu mesmo pago o uso deste serviço para mim e meus assessores. E ainda até o café e o material de limpeza do banheiro. Eu dispensei tudo e pago de meu próprio bolso. Em relação ao número de assessores, minha decisão é rigorosamente igual ao de Regufe quando foi deputado federal. Ou seja, o mesmo número de funcionários. Quanto à verba de 80% do chamado cotão de gabinete que existia quando o Regufe era deputado federal, eu devo informar que aqui na Câmara Municipal não existe este direito e é óbvio que se existisse eu não aceitaria um só centavo, como o Regufe na época aceitou 20%, recusou só 80%. Evidente que eu mandaria esse cotão para o inferno. Quanto à verba indenizatória, juntamente com passagem aérea e auxílio moradia, também são regalias que não existem nesta Câmara Municipal. Assim sendo, se elas existissem, também é muito óbvio dizer que eu não aceitaria nenhuma delas. Enquanto ele foi deputado federal, o Regufe, ele informou que economizou nos seus 4 anos de mandato, tendo ele valores e direitos financeiros 15 vezes maiores do que os meus como vereador hoje em Goiânia. A economia dele, quando deputado federal, foi de R$2.300.000, somando-se os 4 anos do mandato dele como deputado federal até 2015. Já eu, como vereador, Jorge Cajuru, vou ficar aqui apenas 2 anos de mandato. Mandato, conforme eu registrei em cartório antes de ser eleito, em setembro do ano passado, na eleição, estabelecendo com o meu eleitor essa condição, para ele saber que estava votando no Cajuru e não teria nenhuma surpresa depois comigo, deixando 2 anos de mandato. Ao contrário de muito vereador que não combinou isso com o eleitor, não teve esta promessa registrada em cartório e vai ser candidato no ano que vem, deixando de cumprir o seu mandato de 4 anos. A diferença então é simples. Em 2 anos de mandato, eu vou economizar como vereador, tendo direitos financeiros 15 vezes menos do que eu então, na época, hoje senador, na época deputado federal Regufe, eu vou economizar R$2.436.000 em apenas 2 anos. Enfim, em apenas 2 anos, a minha economia será maior do que a do deputado federal Regufe em 4 anos, para que não fique dúvida. Por fim, eu deixo registrado que o Regufe, o José Regufe, enquanto ele foi deputado federal, no seu mandato, ele não abriu mão do seu salário integral, quase 4 vezes maior do que o meu. Já a minha decisão, apresentada ao presidente André Azeredo hoje, é de abrir mão de 50% do meu salário líquido de R$ 10.605,79. 50% abro mão imediato, já abri. E caso eu volte a trabalhar em televisão aberta, como pode acontecer nos próximos 60 dias, fazendo o programa como eu queria, não de futebol, porque a minha carreira esportiva eu encerrei em 2014 e não volto atrás. Neste caso, voltando à TV aberta, aí eu vou abrir mão de 100% de todo o meu salário, porque não precisarei dele. E sou digno pelo meu salário, pelo trabalho meu de 14 horas diárias, incluindo domingo, feriados e sem direito a férias. Em tempo, minhas decisões não são apenas para provocar economia aos cofres públicos. Solicitei ao prefeito Íris Rezende, ao presidente da Câmara, André Azeredo, que todos os meus valores economizados sejam investidos no Instituto de Diabetes, o primeiro criado no Brasil,
por proposta feita por mim em campanha, ou então, se o prefeito não cumprir sua palavra e não criar o Instituto Diabetes, que minhas economias sejam repassadas para outras áreas da saúde. Agradecidíssimo, rigorosamente 8 da noite, como se fosse o programa Voz do Brasil, que é das 7 às 8 da noite. 1 hora de programa, hein? Por isso eu disse que a gente vai disponibilizar para vocês, únicos patrões, quase 8 milhões entre seguidores e acessos, vamos disponibilizar amanhã este programa em partes, tipo 10 minutos cada parte, não? Ou cada quadro, para você ter em seu computador, em seu telefone, em sua rede social, não sei qual que você segue o Cajuru, são 20 redes sociais ao seu dispor, acima do seu vídeo à direita você vai vendo cada uma delas, Facebook, perfil, fanpage, tvcajuru.com, Twitter, Instagram, LinkedIn, enfim, todas as minhas redes, são 20, cada um tem a sua, o facebook.com/do Cajuru, que é só para brasileiro que vive fora do país, e consequentemente todos terão o direito de assistir a este programa que é diário a partir de agora, todo dia das 7 da noite às 8 da noite, ou às vezes menor, depende do dia, né? Depende da demanda de assuntos. Hoje foi um dia quentíssimo por tudo o que aconteceu e nós, sem cortes, apresentamos tudo a vocês goianienses, goianos, nossos únicos patrões, a vocês brasileiros, meus amigos, minha gente. Um ótimo final de noite de segunda-feira, 13 de março de 2017. Até amanhã, a partir das 5 da manhã. Iremos lá na maternidade Dona Íris e logo pela manhã aqui na Câmara, no Gabinete 44, tem sessão no plenário a partir das 9 horas da manhã. Tchau.